Bem-vinda ao Novas Sementes, para uma nova colheita, novas sementes. E nós estaremos hoje abordando sobre o tema de saúde mental à luz da Bíblia. Não existe semente mais frutífera e mais fértil que a palavra de Deus. E hoje nós estaremos fazendo uma introdução sobre esse tema. Lá em 1 Coríntios 3:9 fala assim: pois nós somos colaboradores de Deus e vocês são lavoura de Deus e edifício de Deus. Observe que nesse versículo traz uma comparação. Nós somos lavoura de Deus, nós somos um campo. A própria palavra de Deus nos faz analogias, faz comparações do natural com o espiritual. E Ted Malitrap tem uma frase que fala assim: toda a criação foi habilidosamente desenvolvida para nos ajudar a obter uma melhor compreensão de Deus e de sua revelação. Tem coisas que o Senhor revela usando a própria criação dele. E isso eu acho lindo, caminhando com o Senhor. Quando eu estava fazendo o curso de agronomia, muitas das aulas eu saía edificada, porque eu via os processos de Deus, a vida espiritual ali estampada através dos processos naturais, da natureza que o Senhor criou. E então, quando nós nascemos, nós ganhamos esse campo. Ganhamos um campo, que é o nosso corpo, com uma alma e que contém uma mente. Nós somos uma alma que está temporariamente nesse corpo, que contém a mente. E nela temos a central das nossas emoções, decisões e desejos. Mas, infelizmente, esse campo, assim como quando um fazendeiro compra uma fazenda, ela não vem livre de contaminações, né? Vem plantas daninhas, vem ali patógenos que precisam ser combatidos. Assim como nós, quando nós ganhamos esse campo, nós não viemos em um ambiente neutro. Nós viemos a partir também do pecado original da queda. Nós nascemos em pecado. Por isso que Jesus teve que morrer por nós. Nós somos salvos e redimidos pelo sacrifício de Jesus na cruz, que nos reconectou ao Pai depois da queda do homem. É por isso que Jesus teve que morrer por nós. E nesse campo de contaminações vem os pecados, as iniquidades. E por conta disso, por causa dessa maldade original do homem, vemos tantas tragédias, tantos traumas, tanta violência, tanta dor. Então, viemos de um histórico de muitas dores, de muitas coisas marcadas, não só na parte espiritual, mas emocional, mental. E eu creio que hoje o Senhor tem nos chamado para uma vida de reconstrução. Lá em Romanos 3:23 fala assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos pecaram, mas em Cristo nós temos uma nova história. Então, o mesmo Deus de paz nos santifique em tudo, e vosso espírito, alma, corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do nosso Senhor, Jesus Cristo. Olha como em 1 Tessalonicenses 5:23 ele dá ênfase: corpo, alma e espírito. Nós somos trinos. Corpo, a nossa parte física, né, material, que conecta ao mundo, que é temporária, uma habitação da alma e do espírito. A alma, que contém os sentimentos, a intelectualidade, a personalidade, e é a sede da consciência e das emoções. E o espírito, a parte mais profunda do nosso ser, que se relaciona com Deus. E ao nascer, de novo, o Espírito ele se conecta e se torna filho de Deus, quando nós aceitamos Jesus em nossas vidas. E essa transformação que o Senhor nos possibilita é como quando esse fazendeiro adquire esse campo e ele decide plantar ali, ele precisa remover essas plantas daninhas. Estamos, então, nesse processo de renovação da nossa mente. Apesar, desse banco de sementes do pecado e da transformação que Jesus conquistou, morrendo por nós, nós temos nele essa oportunidade de sermos transformadas.
Porque Deus amou tanto o mundo que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Tem uma frase de um autor desconhecido que eu gosto muito também, que fala assim: o que não é revelado não pode ser transformado. Nós temos que estar cientes, né, dessas contaminações do nosso campo para que nós possamos retirá-las. Então, quando o Senhor nos chama para essa renovação, falamos a respeito do mapeamento. Como está a nossa mente? Como está as nossas emoções? Lá em Romanos 12:2 fala assim: e não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Esse versículo ele é muito conhecido. E ele fala que para nós experimentarmos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, nós temos que permitir renovar a nossa mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Em outras versões fala entendimento. Nós precisamos, então, permitir essa renovação. E hoje, nessa introdução, vou falar um pouquinho mais sobre essa renovação da nossa mente que o Senhor nos convida. Lá, quando fala, não vos conformeis com este século, no original significa adotar uma forma ou aparência externa, como a água que toma a forma do seu recipiente. Sabe quando você coloca no copo a água, ela toma a forma daquele recipiente. É assim que o Senhor nos chama para não ser. Não vos conformeis, não tome forma desse mundo, não tome forma desse século. Quando nós nascemos com a tendência de estarmos formatados com esse século. Por isso que precisamos do direcionamento de pais que temem a Deus. Por isso que a Bíblia fala para direcionar a criança no caminho em que deve andar. Porque nós precisamos ser discipulados desde criança. E quando nós aceitamos Jesus, como eu falei, nós somos redimidos, redirecionados por Deus para essa transformação, para sermos semelhantes a Cristo. E não na semelhança de Adão, ao pecado, às coisas ruins desse mundo, mas somos direcionados a ter uma mente transformada, uma mente renovada. E lá, quando fala mais transformai-vos, no original metamorfo, não é só uma mudança, mas é uma metamorfose, que não é superficial, e sim uma transformação de dentro para fora, da essência, como a lagarta se torna borboleta. Então, não sei se você estudou em ciências, minha filha estava fazendo esse dia um trabalho sobre isso. A lagartinha, né, ela se transforma de ovinho, lagarta para uma borboleta, ela não é a mesma mais. Assim é quando nós nos permitirmos ser transformados na nossa mente pelo Senhor. Existe uma saúde mental anexada quando nós aceitamos Jesus nas nossas vidas e quando nós nos permitimos explorar e crescer nesse entendimento, obedecer às sementes que o Senhor tem nos dado, que é a palavra dele, e ela nos garante paz, alegria, que não vem pelas circunstâncias, mas é interiormente, vem dessa transformação, dessa metamorfose do processo de transformação que o Senhor nos possibilita. E pela renovação da nossa mente, lá em Romanos 12:2 enfatiza. No original, a palavra renovação é anacainosis. E ele é um processo contínuo de tornar algo novo, que implica em uma rotina diária de realinhamento mental. Todo dia nós somos convidados pelo Senhor a crescer um pouco mais. Por isso que a palavra do Senhor também fala que a vereda do justo é como a luz da aurora. Então ela começa ali, né, pequena, começa escura e vai ficando cada vez maior, cada vez mais claro. Nós vamos crescendo de glória em glória, de fé em fé. É um processo. Quando você aceita Jesus do nada, você já está com a mente transformada? Não. Você aceita
essa nova mentalidade em Cristo, a salvação, teu espírito é novo, é reconectado com o Pai, você é salva, mas você é inserida nessa transformação mental diária e contínua até a volta de Cristo. E isso é um convite para o relacionamento com Ele diário. E essa é a maior semente de transformação que nós podemos ter nas nossas vidas. E assim como o campo, ele é um campo fértil, ele é um campo que vai ter frutos que nós podemos semear, é um campo também que haverão guerras. A mente, ele é um centro do intelecto, do entendimento, do propósito moral, é um campo de batalha onde as velhas sementes das crenças passadas se chocam com as novas sementes em Cristo. Então, nós, assim como uma planta daninha que tem no campo, quando o produtor, né, adquire aquele campo, nós precisamos remover os entendimentos errados, aquilo que não combina mais com a nova mentalidade em Cristo. E isso inclui, né, nós entendemos que nós precisamos de cura emocional de traumas, perdão que talvez precisamos liberar. E isso tudo entra no mapeamento. Como está a saúde do meu solo? Existe quando você precisa plantar, tem um diagnóstico da terra que precisa ser feito. Chamamos de análise de solo. Você coleta uma amostra e você analisa para ver a qualidade química daquele solo e também tem a avaliação da estrutura, da qualidade física. Então, até um produtor rural, quando vai plantar, ele precisa ver como está aquele solo, que nutriente que ele precisa colocar. Então, quando o Senhor, né, nos convida para uma reflexão, né, analise o homem a si mesmo, nós precisamos depositar uma atenção em nos analisar também como nós estamos, como está o campo da nossa vida. Eu aceitei, primeiro passo para essa introdução, eu aceitei aquele que pode me transformar, aquele que pode me libertar desse pecado original, aquele que pode me transformar de dentro para fora, uma transformação genuína. Eu aceitei ele realmente na minha vida. E lá em 2 Coríntios 10, do 4 ao 5, fala assim: porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando sofismas. Embora sejamos humanos, não lutamos conforme os padrões humanos. Usamos as armas poderosas de Deus e não as armas do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativo todo pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. 2 Coríntios 10, 4 ao 5. Olha que poderoso. Nós não pensamos como o mundo pensa. Aqui é direcionado para quem quer a fé em Cristo. E nós, nele, temos a oportunidade de termos uma mente renovada, transformada, que não é baseada nos padrões desse século, desse mundo, que não se conforma, que não toma forma deste mundo, mas que é transformado pela renovação da mente em Cristo Jesus. E aqui fala das armas que nós devemos usar nesse campo da batalha da mente. Elas são armas espirituais. Na nossa mente são travadas as maiores batalhas das nossas vidas. Não sei se você já passou por ansiedade, por depressão, por desânimo. Não sei como está a tua saúde mental nesse momento, mas muitas e muitos temos passado, estão passando por problemas, né, mentais, emocionais, que têm causado prejuízo até na vida com Deus da pessoa, até na vida relacional, no casamento, com os filhos, no trabalho. Problemas emocionais, eles não são uma frescura, eles acabam afetando a vida inteira de uma pessoa e pode roubar aquilo que o Senhor tem para ela por não se deixar tratar, não se permitir ser curada. Mas a principal arma são as espirituais. Nós não lutamos com as armas carnais, com as vinganças, com as estratégias humanas,
para sermos libertas, mas é em Cristo que nós podemos ser renovadas e curadas. E o Senhor tem todas as ferramentas que precisamos para sermos libertas e transformadas e curadas. E a colheita, né? Lá o final do versículo fala para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A colheita de uma mente transformada é experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Não sei você, mas eu quero viver a vontade de Deus para minha vida. Mas Ele nos convida, filha, para você viver a minha vontade, eu preciso que você deixe a sua mente ser transformada. Eu preciso que você deixe a sua mente ser renovada para que você experimente essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E para essa introdução, era isso que eu gostaria de falar. Você percebe que estamos numa guerra? Tudo hoje fala, né, coisas contra a nossa fé, contra os princípios, contra a família, contra uma vida emocional saudável. Mas nós nos levantamos hoje como aquelas que reconstroem, como Neemias, não sei se você conhece, do livro de Neemias da Bíblia, que fala que ele que se levantou e ajudou na reconstrução dos muros de Jerusalém. Hoje, nós como mulheres em Deus, levantamos e ajudamos na edificação, não só de nós mesmos, mas da nossa casa, da nossa família, da nossa sociedade, para que possamos experimentar como um todo a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Seja bem-vinda a essa jornada.